Muito bem, gente. Semana 16, frente C. Já falamos de aves, então falta para fechar a zoologia mamíferos, a classe mamália. Giovanni, você colocou 2 M's ali, é assim mesmo, tá, gente? Classe mamália, a gente escreve assim com 2 M's mesmo, tá? Então, seguimos aqui, ó. Quando a gente fala de mamíferos, a gente tem aí a nossa classe. A gente está incluído dentro dessa classe. E por que nós somos mamíferos? O que caracteriza um mamífero? Você vai dizer, a presença de pelo, né, Giovanni? Aves têm penas, nós temos pelos. A presença de glândula mamária. Legal, glândula mamária espetacular. Mas tem outras características, como o diafragma, como as hemácias anucleadas, que talvez possa surpreender vocês. Só mamífero tem hemácia nucleada. Quando você analisa outros vertebrados, eles vão ter hemácias com núcleo. Tá? E o diafragma, o músculo diafragma associado à mecânica respiratória, só mamífero tem. Então, seguimos aqui, gente. Algumas imagens e vídeos aí de mamíferos para vocês. Mamífero voador, né, que é o morcego. Primatas. Mamíferos aquáticos. Aqui um slide um pouco carregado, né, com algumas características importantes. Para ser considerado mamífero, a gente observa a presença de glândula mamária para a produção de leite materno, glândula sudorípara, produção de suor e regulação da temperatura interna. Glândula sebácea, produção de substâncias lipídicas que lubrificam e impermeabilizam os pelos. Opa, deixa eu voltar. Pelos, confere proteção, isolamento térmico e também um atrativo sexual. Não vai pensar lá no pelo das bactérias, né? Os pelos das bactérias que têm pelo são as bactérias que podem fazer a conjugação bacteriana. Não tem nada a ver. Aqui o pelo entra como um atrativo sexual na questão do padrão do pelo, a cor do pelo, quantidade de pelo, e a gente não está pensando só no ser humano, a gente está pensando em outros mamíferos, né? Você não vai ver lá na genética, por exemplo, acabamos de ver, né, nessa mesma semana, na parte da genética, a gente fala de pelagem de animais. Ah, tem pelo preto, pelo marrom. Então, a pelagem entra como um atrativo sexual, tá? Músculo diafragma presente, situado entre o tórax e o abdômen, é responsável pelos movimentos respiratórios. Gente, fora isso aqui, não tem muita coisa que ficar enchendo linguiça aqui não, tá? De mamífero não tem muita coisa para a gente ficar falando. A não ser, né, vou trazer aqui, como a questão das hemácias anucleadas, que a UEPG já cobrou, né, da nossa região aqui, a UEPG já cobrou essa questão, que só mamífero tem hemácias anucleadas. E aí um detalhe, o que a UEPG cobrou? Se a hemácia não tem núcleo, hemácia glóbulo vermelho, se ela não tem núcleo, gente, ela acaba sendo bicôncava, né? Então, olhando ela de perfil, você vai ver ela assim, ó, bicôncava, tá? Agora, uma hemácia com núcleo, gente, é uma célula meio oval, né? Ela acaba sendo uma célula meio oval, assim, ó. E aí ela tem núcleo. E foi exatamente aí que a UEPG pegou, né? Hemácias anucleadas só mamífero tem. Os demais vertebrados vão ter hemácias com núcleo. E se elas têm hemácias com núcleo, o formato dessa hemácia é oval. Não tem como ela ser bicôncava. Porque ela é exatamente bicôncava quando ela não tem núcleo. Porque se ela é bicôncava, onde que fica o núcleo? Não fica, né? Não tem como se ter um núcleo ali. Então, essa é uma dica importante. E a homeotermia, né, gente? Não comentei naquele slide anterior, que é manter a temperatura corporal. Lembre-se que ser homeotérmico tem um custo, né? Tem vantagem, mas tem um custo. Cada 3 horas a gente sente fome, precisa comer. Encéfalo desenvolvido, pelos, que a gente já falou, e os dentes. Perceba que eu não coloquei mamilo. Mamilo não é uma obrigatoriedade, tá? Até porque tem o ornitorrinco. O ornitorrinco, ele tem glândula mamária, mas não tem mamilo. Já vamos falar mais sobre isso.
Aqui você tem a dentição característica, né, que são os incisivos, caninos, premolares e molares. Epiderme queratinizada, a presença de queratina na pele que começou lá em alguns anfíbios, mas a gente não destaca isso nos anfíbios, a gente acaba destacando a queratina a partir dos répteis, que daí ela aparece em grande quantidade nos répteis, nas aves e nos mamíferos, né? Revestimento e proteção, a pele dos mamíferos. O nome mamíferos indica uma das características exclusivas desse grupo. As fêmeas possuem glândulas mamárias. Então, dando uma olhada aqui na glândula mamária, o que a gente observa, gente? A parte da camada de gordura, a parte do mamilo. Mamilo não é uma obrigatoriedade, pode ter a glândula sem mamilo. Alvéolos, local onde o leite é armazenado. Então, o leite vai ser armazenado nesses alvéolos aqui. Por isso, quando a mulher está grávida e está amamentando, o seio cresce bastante, né? Porque esses alvéolos ficam cheios de leite, o que pode gerar dor, né? No seio da mulher. E aqui a parte muscular, né? A camada muscular aqui, ó. Tá? Quando a mulher vai colocar um silicone, por exemplo, e ela não teve filho, a recomendação é que ela coloque atrás do músculo, para não ter o risco dela danificar essa parte aqui. Porque se a mulher colocar uma prótese nessa região aqui, ela pode danificar essa parte aqui, né? E aí essa mulher, quando ela engravidar, não poder amamentar. Então, sempre que uma menina, uma mulher que vai ao médico para colocar uma prótese de silicone no seio, tem a pergunta do médico: já teve filho? Não teve filho? Já amamentou? Quer amamentar, né? Porque se essa mulher é jovem, geralmente eles a colocam atrás do músculo, que daí não tem o risco de danificar a parte da glândula mamária, né? Os mamíferos machos também têm glândulas mamárias, mas elas são atrofiadas e não fabricam leite. Então, nós homens temos a glândula, temos atrofiada, mas se a gente usar alguns hormônios anabolizantes, né? Inclusive a própria testosterona, que está aí na moda, né? Nas academias, o uso da testosterona, que é um hormônio masculino, uma parte dessa testosterona ela pode ser convertida em estrógeno e gerar o que a gente chama de ginecomastia, que é estimular o desenvolvimento da glândula no homem também, né? Então, quando o homem usa muita testosterona sem acompanhamento médico, porque quando usa testosterona, ele tem que usar uma medicação que vai bloquear o estrógeno, tá, gente? Para que esse homem não desenvolva a ginecomastia. Então, o que acontece às vezes na academia, o cara descobre que se ele usar testosterona ele ganha mais músculo, mas ele não usa o remédio que vai bloquear a conversão de testosterona em estrogênio, uma parte da testosterona em estrogênio. E aí, ao invés de ficar com aquele seio, né, de cara bodybuilder lá, né, cara forte, ele fica com um seio feminino, né, porque desenvolveu a glândula mamária. Fora essas características, gente, o mais importante da nossa aula é isso, característica e saber os grupos. Característica dos grupos. Então, você tem aqui prototéria, metatéria e eutéria. Nós estamos aqui, tá, gente? Eu significa verdadeiro. A maioria dos mamíferos são mamíferos verdadeiros, são mamíferos placentários, que têm placenta. Metatério, meta não dá aquela né, sinônimo de alguma coisa que está pela metade, né? Então, metateria significa que são placentários, eles têm placenta, mas é uma placenta incompleta. O termo aqui, né? Imperfeita ou incompleta. Tanto que os filhotes precisam se desenvolver na glândula, na bolsa, né? Chamada marsúpio. Inclusive, a glândula mamária fica aqui dentro, tá, gente? Ele não tem glândula mamária, não tem mamilo. Não, não fica aqui no peito do animal, fica dentro da bolsa, dentro do marsúpio. O filhote fica mamando lá dentro, né? Então, dentro da bolsa, dentro do marsúpio ali, no abdômen da mãe, né, na parte mais de baixo ali do abdômen, que vai ficar os mamilos ali, né, com a glândula mamária. E os prototérios? Proto significa primitivo, né? São mamíferos primitivos. Um animal que tem bico de pato. Então, por isso, ornito. O radical ornito, gente, significa ave. Eu quero ser um biólogo especialista em ave. Então, você vai ser um ornitólogo.
Ornitólogo é o biólogo especialista em ave. Então, o que é o ornito? Ornito é uma ave, rinco é um mamífero, né? Ornitorrinco é um mamífero que tem bico de pato, que tem bico de ave, mas que bota ovo, né? Igual ave, igual réptil. Ovo é um animal ovíparo, é um animal que ao invés de excretar ureia, excreta ácido úrico, que bota ovo com casca, né? Então, a gente tem aí um mamífero diferentão. Tem glândula mamária, por isso é mamífero, mas não tem mamilo. Então, vamos trazer característica dos três aqui para a gente fechar, ó. Mamíferos monotremados, prototérios, ornitorrinco e equidna, não possuem placenta e não possuem útero. São encontrados somente na Oceania. Mamíferos metatérios, marsupiais, cangurus, coalas, gambás e cuícas possuem placenta rudimentar e útero duplo. Os filhotes nascem prematuros e completam seu desenvolvimento no interior de uma bolsa ventral chamada marsúpio. Aqui, ó, placenta ausente, olha que bonitinho aqui, né? Aqui embaixo a equidna, não é tão conhecido, né? O ornitorrinco já é mais conhecido, em termos de imagens. Marsupiais, placenta rudimentar, placenta verdadeira. Mamíferos primitivos, lêmure, né? Társio. Camelo tem 2 corcovas, dromedário tem 1 corcova. E para a gente terminar, um resuminho aqui de cada grupo. Monotremado, mamíferos ovíparos. Gente, esses filhotes vão mamar como se a mãe não tem mamilo? A mãe, gente, eu sei que vocês vão ficar com nojinho agora, mas a mãe, ela soa leite. É o suor de leite. Professor, mas é uma pele peluda. Exatamente, os filhotes vão lamber a pele peluda da mãe. Pra gente é esquisito, mas para eles faz parte, né? Para eles faz parte, é isso mesmo. A vida é assim para eles, né? Vão lamber esse peito peludo da mãe aqui, que está escorrendo leite. Mamíferos ovíparos, ornitorrinco e equidna. Características reforçando, então, eles têm mamífero com cloaca. O que é cloaca mesmo? É um ânus multiuso, né? Porque ele bota ovo. Então, o ânus desse animal não é só ânus. Bota ovo também. Tem a ver com parte do sistema reprodutor. Então, não é só final do tubo digestório. Tem a ver com parte final da parte do sistema reprodutor. Então, o ânus multiuso chamamos de cloaca. A homeotermia é imperfeita. Olha que doido, gente. É um animal que é homeotérmico, mas é uma homeotermia imperfeita. Então, se você sabe que as aves são homeotérmicas, quer dizer, homeotermia imperfeita, ele já começa a trazer características de répteis aqui, né? Que os répteis são ectotérmicos, mas a gente pega os répteis avianos, que são ancestrais das aves, que já apresentavam uma homeotermia imperfeita. Ovíparos excretam ácido úrico, não tem placenta. Se não tem placenta, não tem cordão umbilical, tá? Prototérios ou monotremados. Uma curiosidade, né, em relação ao ornitorrinco, gente. Além de tudo, ele ainda é um dos poucos mamíferos aí que a gente conhece que tem ali um esporão venenoso. Diz que dói pra caramba isso aqui, gente. Ele injeta um veneno, né? O macho tem um esporão venenoso no tornozelo, né? Então, aí uma curiosidade. Os placentários, os metatérios, marsupiais, né? Filhotes nascem maturos, canguru, coala e gambá. A placenta é rudimentar, gestação incompleta, inicia-se no útero e completa-se numa bolsa da epiderme do abdômen, o marsúpio. Filhotes nascem maturos. E nosso grupo aí, o grupo dos placentários, eutérios, são animais com placenta, desenvolvimento dentro do corpo da mãe, nascem bem desenvolvidos. Um detalhe, tá, gente? Se algum exercício falar de mamífero de maneira geral, ele está falando dos placentários. Você percebeu ali que quando eu falo de monotremado, eu citei só 2, ornitorrinco e equidna. Quando eu falei de marsupial, eu falei de poucos representantes também. Canguru, coala, gambá, cuíca. E aí vamos lembrar que a gente não tem canguru aqui na América do Sul, mas a gente tem gambá, né? O gambá é o nosso marsupial aqui da América do Sul, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem um marsupial na nossa região, sim. Isso já foi tema de prova também. Beleza?
Vou passar rapidinho aqui para vocês, né? Só uma questão de classificação, não precisa você decorar isso aqui. O grupo dos eutérios abrange quase todos os mamíferos. São vivíparos e têm placenta bem desenvolvidas. É lógico que quanto mais repertório para vocês, melhor, né? Professor, uma questão falou de um mamífero, né? Do grupo ali dos xenartros. O que é xenartros? É o grupo dos dos tamanduás, das preguiças, né? Que apresentam dentes pouco desenvolvidos. Então, o tamanduá vai comer lá a formiga, né? É do grupo dos xenartros. Os insetívoros, é mais fácil, né? Toupeiro, musaraño, pequenos e com focinho longo, comem insetos. Roedores também é algo que é um termo que a gente usa muito, né? Rato, capivara, cutia, esquilo. Caramba, professor, a capivara faz parte do grupo dos roedores? Sim, ela está incluída nesse grupo dos roedores. Pacas, preás e marmotas possuem 2 pares de dentes incisivos bem desenvolvidos, adaptados para roer e são herbívoros. Lagomorfos, coelhos e lebres, possuem 2 pares de dentes incisivos e são herbívoros. Carnívoros, lobo, cão, gato, leões, urso, lontras, raposas, onças, guaxinins, têm caninos bem desenvolvidos. Quiróptero, vamos lembrar da polinização lá, quiropterofilia, que é feita por morcegos, né? Então você já sabe. Quiróptero está relacionado ao grupo dos morcegos. Membros anteriores desses animais transformam-se em asas. Proboscídeo, está falando da probóscide, que esse animal tem, né? O nariz e o lábio superior formam uma tromba, por isso, então, probóscide. Os dentes incisivos superiores formam as presas e são herbívoros. Artiodáctilos, bois, porcos, girafa, cabra, camelo, hipopótamo, lhamas, são herbívoros com número par de dedos e cascos. Como eu disse, galera, você não precisa ficar decorando. Proboscídeo, artiodáctilos, né? É só para que você tenha aí uma informaçãozinha a mais, né? Perissodáctilo, cavalos, zebras, antras, rinocerontes são herbívoros, tem casco em número ímpar de dedos. Cetáceo, baleias e golfinhos são aquáticos, com membros anteriores transformados em nadadeiras. Sirênios, peixe-boi, é aquático, herbívoro e possui nadadeira. Primatas, aí nós entramos aqui, né? O társio, o lóris, o macaco, o ser humano, possuem 5 dedos com unhas e cérebro bem desenvolvido em relação ao tamanho do corpo, né? Então, esses são os primatas. Sistema digestório dos mamíferos completo, boca e cloaca nos monotremados, boca e ânus nos demais grupos. O ornitorrinco tem aquele bico córneo, que lembra um bico de pato. Dentição especializada nas demais espécies, tá? E, por último, gente, temos essa questão aqui, ó. Dificilmente aparece, né, essa questão do sistema digestório de ruminantes. Como que é, professor, o sistema digestório de um ruminante? É verdade que ele tem 4 compartimentos? É verdade, gente. Ele tem um compartimento aqui que nós chamamos de rumen ou pança. No rumen ou pança, ele contém ali bactérias e protozoários que fazem a digestão da celulose. Então, no primeiro caminho aqui nessa linha verde, ó, o animal come, segue a linha verde, ó. E aí, ele vem aqui para o rumen ou pança, que tem ação de bactérias e protozoários, e ele volta, né? E ele vai seguir ali para o retículo ou barrete, né? Então, retículo ou barrete, ação de bactérias e protozoários. Também. Então, retículo ou barrete, também ação de bactérias e protozoários. Ruminou, ele volta para o omáço ou folhoso, onde vai absorver fluido, e abomáço ou coagulador, que vai fazer a digestão de proteínas e vai fazer mais hidrólise da celulose. Então, veja, são 4 compartimentos: retículo ou barrete, rumen ou pança, omáço ou folhoso, abomáço ou coagulador, tá? Então, o alimento vai, né? Essa linha verde aqui, ele volta, o animal rumina, né? Ali, e ele volta, omáço, do omáço folhoso, ele vem para o abomáço ou coagulador,
tá? Então, a gente tem essa parte digestória desses animais. E os herbívoros, gente, como é o caso aqui, né, do coelho, da vaca, né, que a gente viu ali, eles apresentam a parte aqui do seco bem desenvolvido, ó. Então você tem lá o apêndice, o teu apêndice, o meu apêndice, ele é atrofiado, mas animais herbívoros, olha só o tamanho, né, ali que você vai ter, aqui o seco, né, e o tamanho ali do apêndice, que você vai ter um apêndice bem comprido, né, bem desenvolvido. Isso é importante para quê? Né? Isso é importante para a herbivoria, porque nesse apêndice o animal ele tem várias bactérias que ajudam na digestão da celulose. Como nós não temos a celulase e nós não temos essas bactérias, a gente não consegue digerir a celulose. Para nós, ela passa direto como fibra alimentar, né? Então, o apêndice com bactérias produtoras da enzima celulase. Quem produz a enzima não é o animal, são bactérias, né? Isso aqui entra como mutualismo, uma curiosidade para vocês. Sistema respiratório pulmonar, diafragma presente, né? E terminamos aí a parte dos mamíferos. Maravilha, gente. Se alguém quiser que volte algum slide, tiver alguma dúvida, 5 para as 4 agora, eu permaneço por aqui. Nossa plataforma está bem atualizada. Eu vou subir hoje para vocês, como eu mandei o simulado, eu vou subir a parte do gabarito comentado, né? Dos critérios de avaliação que eu utilizei na discursiva. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.